Mudança de estúdio. Você já reparou na quantidade de coisas que podem interferir para a qualidade de um anime? Para começar, vai de escolhas simples como qual material base você vai adaptar. É light novel? Mangá? Se tem bons animadores, bons compositores, mas a pior de todas elas é a mudança de estúdio. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Você escutar que o anime que você gosta vai mudar de estúdio e de staff é a pior coisa que um otaku pode ouvir. Por isso hoje eu queria falar com você de 5 animes que mudaram de estúdio pra bom e pra ruim logo depois da vinheta. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Edson e se é sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao Rato de Anime. E para começar, existem vários motivos que levam um estúdio a abandonar o projeto. Às vezes eles têm um problema com datas e cronograma. Às vezes a primeira temporada de anime, por ser desconhecida, tem um custo menor para você fazer aquela produção. E quando o anime vai ficando popular demais, a produtora já começa a pedir muito dinheiro e daí o estúdio já não consegue mais trabalhar. Ou pior, a produtora começa a pedir prazos tão apertados que aquele estúdio sabe que para entregar o projeto com uma boa qualidade de animação, ele não vai conseguir entregar a tempo. E daí não tem o que fazer. Muito provavelmente esse outro estúdio que assumir a continuidade do projeto vai tratar aquele anime com muito menos carinho do que o estúdio anterior. E para começar, tirando logo o cavalo branco da sala, eu quero falar dele, Nanatsu no Taizai. Aqui a gente está falando de um anime que foi lançado em 2015, inicialmente ele foi adaptado pela A1 Pictures, tinha animação bonita, trilha sonora bem feita, tinha aquela cena muito louca do Blue Thunder, que jogava uma lança de uma cidade, a lança percorria o planeta inteiro e aquela animação bonita em primeira pessoa da lança avançando, do outro lado vinha o Meliodas, catava ela aqui no braço, mostrava o muque dele estourando, boladaço. Tinha várias outras cenas icônicas que só Nanatsu no Taizai sabia fazer. Se você voltar pra mim e falar que em 2015, esse anime no futuro ele vai virar um meme, uma piada de tão ruim que ele ficou, ninguém acreditava. O diretor de som já tinha trabalhado em Mob Psycho 6, então assim, não tinha no que mexer, não tinha no que mudar. O problema foi na terceira temporada quando o anime foi parar nas mãos do estúdio Den. Se fodeu! Ali na terceira temporada, você tinha algumas das lutas mais esperadas da comunidade. Você tinha Meliodas vs Scanor, Meliodas vs Eldris Starrossa, e cara, que continuação horrível. Eu sei que todo mundo já viu os memes daquele Meliodas todo tortão, deitado na cama com a Elizabeth do lado, todo desproporcional, com os peitos de pombo gigante. Não tem como você olhar pra isso e você não pensar, que lixo cara, como que esse anime conseguiu ficar tão ruim? E pior de tudo, aí você chega na quarta temporada e eles começam a adicionar o sangue branco. Os caras vai cortando os monstros, vai saindo leite de dentro dos bichos. É horroroso demais. Eu acho que Nanatsu no Taizai é o melhor exemplo de como uma animação pode sim estragar uma boa história. Agora um outro anime que mudou pra bom foi Gotobu no Hanayomi. Tá aqui um exemplo de uma história que eu nem sabia que precisava mudar. Lançado em 2019, Gotobu no Hanayomi conta a história de um maluquinho dormindo no dia do casamento dele, sonhando e relembrando com o dia que ele conheceu a noiva. A noiva dele é uma de 5 irmãs gêmeas, você não sabe quem que ela é, e a história do anime é justamente para você acompanhar a interação dele dia a dia com cada uma dessas garotas para entender com quem que ele fica no final. Quando a primeira temporada acabou, e foi anunciado que a segunda iria mudar de estúdio, de staff, e além disso o design desses personagens ia ser mudado, eu falei, ah não mano, que bosta, vão estragar o meu anime. Mas eu fico tão feliz de dizer que eu tava errado. Mas isso não é possível! A segunda temporada de Gotobun foi lançada em 2021 pelo B-Buddy Animation. Como eles trataram com carinho essa obra aqui. Depois que eles lançaram a temporada deles, eu fui perceber que os designs deles eram tão acertadinho, as meninas estavam tão bonitinhas, deram aquela moetizada, deixaram elas com traço um pouquinho mais de menininha. Antes, na primeira temporada, elas tinham um traço um pouco mais de mulherona, mas você nem percebe tanto assim a diferença. A graça mesmo é que eu fui reparar que, meu, depois que você vê a segunda temporada, como a primeira é torta. É pra ser quíntupla, elas pra ter exatamente o mesmo design. E quando você vai prestar atenção, os animadores não eram capazes de repetir os mesmos traços que eles faziam nas 5 bonequinhas. Tinha hora que você botava a Yotsuba do lado da Nino e elas pareciam 2 personagens diferentes. Não a mesma garota que só mudou o cabelo, que na teoria é o que deveria acontecer. E quando o B-Buddy assumiu,
A partir daí, quase não tinha mais quadro torto. Começaram a introduzir alguns usos de filtro 3D para embelezar a imagem, alguns efeitos visuais que deixaram muito mais rico, muito mais colorido a história e até um pouco mais fluido. Não que o anime de comédia romântica precise de tanta fluidez, mas é sempre bom quando você pode dar um pouquinho. Fora todos os especiais, os OVAs, o filme que encerra a história, tudo muito bem encaixadinho, muito bonitinho, com a trilha sonora bem empregada. Eu gosto quando o anime ele foca nos olhos, bastante luz, bastante detalhe nos reflexos, o cabelo vibrante assim, voando de um lado pro outro. Ó, mudança muito bem-vinda. E agora uma mudança de staff que aconteceu pra ruim, foi da primeira pra segunda temporada de Dungeon in the Eye. Pra você entender, Dungeon in the Eye foi lançado em 2015 pela JC Staff, e ele não mudou de estúdio, ele manteve na JC. Só que o problema é que a staff principal, que é a equipe de animadores, diretores, produtores de som que trabalhavam no Dungeon, acabaram mudando de uma temporada para outra. E o diretor que assumiu, o cara é fraco, o cara é péssimo. Olha, vamos lá. Eu gosto muito da primeira temporada de Dungeon, eu acho que ela é perfeitinha, ela é bem acertadinha, ela introduz ali pra você um universo coeso, redondinho, você entende o esquema do RPG, das tatuagens nas costas, dos deuses que desceram do céu pra terra, formam as famílias, passam as bênçãos dos poderes pra ele, show de bola, legal. E aí você chega naquela luta do Bel contra o Minotauro, toda a trilha sonora, que pra mim é uma das melhores já feita na história dos animes, a trilha de Dungeon in the Eye, ele falando que quer ser um herói, o pau comendo. Quando você vai pra segunda, você já vê que o nível de animação decaiu, a trilha sonora já não é mais tão bem encaixada quanto ela era antes, e o cara só tinha uma missão, pegar o que funcionava na primeira temporada e colocar na segunda, era só reprisar, e ele não conseguiu fazer isso. E o pior de tudo, quando você chega na terceira, na luta do Bel contra o Astérios, o mesmo Minotauro da melhor luta que já teve na série, que voltou mais bombado, mais poderoso, tinha tudo pra ser uma luta melhor. Mas foi? De cá entre nós, eu não vou nem comentar do Juggernaut da quarta temporada, que ele é sofrível, é tenebroso. Até hoje eu ainda tenho esperança de que Dungeon in the Eye volte a ser o que ele foi na primeira temporada. Mas conforme o nível vai passando, ó, a cada temporada vai fazendo isso daqui, ó. Cada vez pior. Agora um anime que mudou pra bom foi a saga Fate. Confesso que eu não sou um grande fã de Fate, mas o primeiro anime que eu fui assistir é justamente o piorzinho, o primeiro de todos, Fate Stay Night. Pra quem não conhece, a saga original de Fate, pelo menos o arco principal, ele é dividido em 3 rotas. É como se fosse um videogame, onde cada uma, o protagonista, ele tem a escolha de ficar com uma heroína diferente. Em Fate Stay Night, ele fica com a Saber, em Fate Limited Blade Works é a Rin, e em Fate Heaven's Feel é a Sakura Matou. E é justamente o Fate Stay Night o que dá o nome pra série que eu assisti. E não me entenda mal, não é um anime ruim, não é uma história ruim. E ele foi feito pelo estúdio Den. Mas calma lá, calma que ele foi feito numa época onde o Den tinha bons animadores, porém é um anime antigo, então você tem uma qualidade de estruturação menor do que a que você vê hoje em dia. E a partir da continuação, quando ele já foi pra Fate Limited Blade Works, que seria o arco 2, ele saiu do estúdio Den e ele foi pro que hoje é considerado o melhor estúdio de animação de todos. Ele foi para o Ufotable. Mas o que o Ufotable fez com esse anime aqui chega a ser esculacho com o estúdio Den. Os jeitos que eles melhoraram, que eles deram mais qualidade, mais corpo para a história de Fate, meu, é sensacional, é sensacional. E quando você pega a Heaven's Feel, que é a parte 3, que foi dividida, se eu não me engano, em 3 filmes, você tem a luta da Saber contra a Rider. Até hoje tem gente que diz que essa é a melhor luta já feita na história dos animes. Tudo que o Ufotable põe a mão, ela entrega material de qualidade. Que essa é a vantagem também, de você ter um estúdio que não pega 30 projetos ao mesmo tempo. Ela vai, senta, faz ali bonitinho, estrutura e lança o anime quando ele tá redondinho, quando ele tá, ó, belzinho na chupeta. Agora uma mudança de staff que veio pra ruim foi a da primeira pra segunda temporada de Tate no Yusha, o Herói do Escudo. Tate no Yusha foi lançado em 2019 pelo Cinema Fighters. E eu vou te falar que assim, o anime foi tão bom e pegou tanta gente de surpresa que eu não lembro de um outro anime na história que quando ele lançou, ele recebeu 2 continuações, 2 temporadas confirmadas, enquanto a primeira ainda estava em produção e lançamento.
Só que o problema é que quando você foi da primeira pra segunda temporada, você mudou o diretor principal da história, e o cara que assumiu era muito ruim. Ele era muito ruim. Ele fazia as piores escolhas possíveis. Já tinha sido comentado que a segunda temporada de Tate no Yusha, ela seria um pouco mais fraca do que a primeira, porque o arco em si, eu vou ficar entre nós, ele não é tão legal. A história que eles têm pra trabalhar não é tão legal. É trabalho de uma staff você pegar uma história que você sabe que ela é mais fraca e você procurar quais são os pontos-chave, os quadros mais interessantes desse anime aqui. Quais são as coisas mais importantes e mais legais que a comunidade gosta. Então, você foca nessas partes, você enaltece o que precisa ter valor e você reduz a participação de tudo aquilo que é chato e capenga. Qual que é a escolha que o diretor fez? O contrário. Você parece burro! Ei, mas é burro! Por que não? Vamos focar aqui todo o nosso tempo nessa tartaruga 3D, que ela é horrível, ela é horrorosa. Se é pra você fazer um anime em 3D, que o 3D é feio desse jeito, não foca na cara do bicho. Não precisa dar enfoque pra você ficar mostrando uma criatura horrorosa dessa. Fora que essa animação já não tava grande coisa, quando você chega na hora, não vamos ver, na cena de ação que é pra empolgar, o que o diretor faz? Ele coloca a trilha de elevador. Você só tem uma missão, pegar uma música legal, envolvente, pra você aumentar a qualidade de uma história. Mas não, a sua animação já não tá boa e você coloca aquela música a mais chata que tem, que não empolga ninguém, no momento em que era pra estar energia lá no alto, pra todo mundo tá empolgado. A sorte é que quando chegou a terceira temporada, mudou de novo o diretor e entrou o Haga Hitoshi, que tinha a missão de fazer Tate no Yusha voltar a ser bom e trazer de volta o público da segunda temporada que abandonou esse anime aqui. E olha, eu vou te dizer, graças a Deus, ele conseguiu. O que esse cara fez com a terceira temporada de Tate no Yusha, olha, não é brincadeira. O anime ficou tão bom, mas tão bom, que eu ouso dizer que a terceira temporada consegue ser ainda melhor que a primeira. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Na boa, a quarta temporada já foi confirmada e vai dar uma olhada, vai assistir a terceira e confia em mim que Tate no Yusha voltou a valer a pena. E falando em confiança, eu vou deixar esses outros 2 vídeos aqui nos cards finais que eu também acho que você pode curtir. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.